Olá, meu nome é Caio Henrique e convido você a participar conosco, a partir de agora, do debate promovido pelos alunos do curso de Rádio, TV e Internet das faculdades Aécio Barros Melo. O assunto em pauta não terá como ser mais atual. Falaremos sobre as novas tecnologias de informação e comunicação e teremos aqui conosco Bruno Nogueira, jornalista graduado em Comunicação Social pela Faculdade Aécio Barros Melo, onde atualmente é coordenador do curso de Rádio, TV e Internet. É mestre em Comunicação pela UFPE e doutorando pela Universidade Federal da Bahia, além de desenvolver pesquisas em indústria cultural e mídias digitais. Temos conosco também Felipe Brian, doutorando do Centro de Informática da Universidade Federal de Pernambuco, professor da Faculdade Estácio do Recife e do Instituto Federal de Pernambuco. Acredito que após as devidas apresentações já podemos dar início ao nosso debate, valendo ressaltar que nossos convidados estarão livres a qualquer momento para expressar suas opiniões em relação ao tema em pauta. Vamos dar início ao primeiro bloco temático, que tratará da internet como suporte de diversas mídias. A internet surgiu há mais de 20 anos aqui no Brasil e em hábitos como ler jornais, revistas, televisão, vem ficando para trás. Eu quero perguntar a vocês, como é que se deu o processo de integração à internet das outras mídias? O que aconteceu, no meu ponto de vista, foi só uma adaptação dessas mídias. Elas não vão acabar, ou historicamente a gente nunca viu a extinção de uma mídia, mas a gente viu que, assim, o que eu acho é que elas estão se adaptando a essa nova realidade da internet. Então você tem maneiras diferentes de produzir, de distribuir o seu material, e todo mundo que produzia antigamente para essas outras mídias vai ter que se adequar à realidade da internet. Bruno, quer expor? Ele falou a partir da perspectiva de quem produz, né? Mas também de quem consome. É importante lembrar que a gente está no meio de um processo de transformação que é muito amplo, e que é perigoso a gente apontar categoricamente algumas mudanças e dizer que agora isso não é mais assim, isso funciona de outra forma. Reforçando um pouco do que ele disse, né? Uma mídia tradicionalmente nenhuma mídia nunca excluiu a anterior. Né? Então a gente está nesse processo de uma mudança de mudança de hábitos de consumo, né? De mudança de maneiras de receber esse tipo de conteúdo. E exatamente no meio desse olho desse furacão, assim, onde tem muita coisa transformando, a gente está num momento muito mais de observar, de entender, do que de fazer esses apontamentos e chegar a essas conclusões, né? Acho que ainda a gente não está nessa fase da conclusão. E eu pergunto a você, Bruno, com o público cada vez mais exigente, quais foram as principais adaptações? Para mim é bem mais interessante perceber que o quanto um público se sente insatisfeito com o que ela tem assistido, com o que ela tem percebido. É interessante pontuar que a gente vive num contexto que é muito, mas muito diferente de pouco menos de 10 anos atrás, né? Onde a gente tinha aqueles 4, 6 canais, aqueles mesmos 4, 6 canais de televisão, aquelas 3, 4 estações de rádio. A gente tinha um limite muito grande de acesso à informação. Então, a gente tinha que assistir o que estava na Globo, ou que estava no SBT, ou que estava no máximo na Manchete, né? ou tinha que saber o que estava no Jornal do Comércio ou no Diário. E a gente passou por esse processo onde isso se desfragmenta, né? E a gente passa a ter vários outros canais de acesso à informação na internet, mas aí vem o ponto que eu queria falar, que é quando o público, insatisfeito até com isso, passa a ser passa a ser também um produtor de conteúdo. Para cada pessoa insatisfeita com um programa sobre esportes hoje na internet, ela não apenas pode procurar uma alternativa, como ela pode produzir sua própria alternativa, né? Isso é uma coisa que eu acho muito interessante de observar. Quer colocar algo, Felipe? É que, como o Bruno está falando, em relação ao próprio público, como, além dele ser, como ele falou, o produtor da sua própria solução, ótima, mas como as produtoras, né,
grandes produtoras encaram agora o seu público. A maneira como ele tem de se expressar e se comunicar de volta com quem está produzindo e tem outras capacidades diferentes dele como usuário comum de produzir, eles estão escutando muito mais o seu usuário, né, o seu cliente, do que antes. A internet propiciou isso também. Não é só a comunicação de uma via, agora a via também volta, né, a informação. E será que esse público tem deixado de ver jornais, TV, para ter acesso a esse conteúdo, a essas mídias na internet? Como a gente estava falando, eu acho que a coisa toda só se modificou. Elas estão, a Globo, como ele falou, a SBT e tal, só estão migrando para uma outro suporte. Então as pessoas continuam interessadas em notícias, as pessoas continuam interessadas em livros, em filmes e seja lá o que for, e só eles estão buscando isso em outros lugares. Eu acho que é por aí. Isso. Sem querer gerar muita polêmica, mas à vontade, eu já sou um pouco do pensamento de que assim, tem se deixado sim de ler jornal, de ver serviços de televisão, não por conta da internet, mas por conta de uma própria transformação social nossa mesmo, né? As pessoas estão cada vez mais desinteressadas por uma série de coisas, e por notícias a notícia é uma dessas coisas pelo qual tem se perdido grande desinteresse, né? A gente vem de uma final de campeonato pernambucano que tem aquela pergunta clássica: que tinha jogo hoje, o que é que estava acontecendo? Isso é um exemplo até meio genérico, né? Mas até pouco tempo atrás a gente não tinha a opção de não saber que está tendo uma crise política e econômica gigantesca na Grécia, porque isso é um tipo de assunto que pautava o mundo. Hoje em dia você pode chegar em qualquer lugar e perguntar isso, que isso vai passar batido por um monte de gente, porque aí está o ponto-chave, né? A gente tem a opção de tanta coisa que, ironicamente, nesse contexto, a opção de tanto acesso à informação, que nesse contexto se cresce muito a opção pelo não acesso a informação nenhuma. Tipo, você pode se trancar no seu quarto e jogar o seu jogo online e viver naquele mundo ali, isso aí tá tudo certo. Então você não vai ser mais tão socialmente deslocado quanto você seria no passado, por não estar sabendo tudo o que está acontecendo. Ok.